Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, família Manancial de Volta Redonda. Deus abençoe a todos. Culto online. Seguimos na nossa série As Extraordinárias Mulheres da Bíblia. Nesses últimos dias, nesses últimos domingos, nesse mês de março, mês das mulheres, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo com as mulheres da Bíblia. Nós estamos aí conhecendo várias mulheres que são exemplos para nós homens, para vocês mulheres, para a gente de todas as idades, para nos tornarmos cristãos melhores, servos do Senhor, servos que vivem o extraordinário de Deus. Eu desejo viver o extraordinário de Deus. E você? Nós queremos viver o extraordinário do Senhor. E nós já vimos muita mulher aí, nós vimos Débora, tremendamente usada pelo Senhor, nós vimos Lídia, nós vimos Cifra e Poá, na ministração da nossa irmã Ariane na semana passada, e hoje nós chegamos aí no livro de Esther. Eu convido você a ir lá para Esther, capítulo 7, versículo de número 3, ou melhor dizendo, a Rainha Esther. Rainha Esther. A história de Esther é uma história fantástica, meus irmãos. Eu me lembro muito da história de Esther, contando aqui, fazendo um parênteses, Eu sempre abro uns parênteses para falar um pouco de histórias aqui da minha vida, coisas pessoais. Eu me lembro que eu sempre tive o sonho de ir num retiro espiritual quando eu era adolescente. E aí, meus irmãos, eu tinha aquele desejo de ir num retiro espiritual, queria muito ir num retiro espiritual, e eu nunca tinha ido. Até que uma vez eu fui no primeiro retiro espiritual que eu consegui. E aí todo retiro espiritual tem um tema, tal. E o tema do primeiro retiro espiritual que eu fui foi exatamente a vida de Esther. E aí ela tá aqui, na minha cabeça até hoje. É uma personagem que eu tenho grande estima, gosto demais, porque eu me lembro ali da minha primeira experiência em um retiro espiritual. Foi muito legal. E como que eu aprendi com Esther? E como que você também pode aprender? Como que homens e mulheres podemos aprender? É uma extraordinária mulher da Bíblia. E lá em Esther, no capítulo 7, no versículo de número 3, diz assim: Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Amém? Talvez você achou a leitura um pouco complicada, não é? Essa leitura aqui do João Ferreira é um pouquinho pesada. Então eu quero ler com você também a nova tradução na linguagem de hoje. Aí vai dar um entendimento bem melhor para a gente daquilo que está acontecendo com Esther. Esther 7,3 diz: Ela respondeu, Esther falando: Se eu puder me valer da bondade do rei. Esther está falando com seu marido, com o rei Assuero, ou Artaxerxes, é a mesma pessoa. Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Amém? Muito mais fácil, não é? Uma leitura bem mais leve. Eu recomendo muito para você. É claro que para usar na igreja a Bíblia de linguagem normal é mais fácil, Todos nós lemos juntos. Mas eu quero recomendar para você, tenha uma Bíblia, uma nova tradução na linguagem de hoje, ou a Bíblia, a mensagem, que com certeza fica mais fácil para você entender alguns textos assim complicados como esse daqui, Apenas repetindo: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Esther está pedindo para o seu marido, para o rei Assuero, salvar a sua vida e salvar a vida dos israelitas, O seu marido era um rei persa. Por que Esther está fazendo esse pedido? É o que a gente vai aprender hoje, Na nossa série As Extraordinárias Mulheres da Bíblia. Mas vamos a um resumão da história? Esther já é um livro que a gente fala um pouco menos, talvez você não se lembre muito bem da história dela, mas vamos lá. A história de Esther, meus irmãos, ela acontece durante o domínio dos persas, do cativeiro persa. O rei Assuero, o rei Artaxerxes,
é o mesmo rei ali contemporâneo de Neemias, é o amigo de Neemias, é o rei que manda Neemias para a reconstrução da cidade de Jerusalém, das muralhas. É o rei Assuero, um rei, meus irmãos, que largou a sua antiga rainha. O rei Assuero, ele divorciou, vamos dizer assim. Ele largou a antiga rainha, e por quê? Porque ela havia o desrespeitado na frente das autoridades, dos nobres da Pérsia. Isso era um crime muito grave, não é? O rei Assuero, ele poderia ter matado a sua ex-mulher, mas ele não fez isso, né? Isso já demonstra um pouco da bondade desse rei. A gente vê a bondade desse rei em diversos momentos, né? Ele se compadece grandemente pela tristeza de Neemias. Neemias nem fala nada. Ele percebe que Neemias está triste na sua presença e ele fala: meu amigo, nunca você entrou na minha presença triste. O que está acontecendo? Entrar triste na presença do rei poderia incidir em morte também. Ninguém podia entrar triste na presença do rei, né? Lembra que o rei tinha até o bobo da corte, alguém para fazer piada na sua presença? A presença do rei era para ser uma presença alegre. Mas Neemias aparece ali triste e esse rei, o rei Assuero, o rei Artaxerxes, ele não trata Neemias com maldade, com peso, não. Ele se preocupa com Neemias, ele aparenta ser um rei bacana. Ele tem ali os seus problemas, né? Ele é persa, ele não é um rei israelita. Até quando a sua mulher o desrespeita é porque ele está bêbado, né, na presença das autoridades. Mas aí é assunto para uma outra reflexão. Mas ele larga a sua antiga esposa porque ela o desrespeitou na presença das autoridades, cometendo esse grande crime. E nessa ocasião, meus irmãos, o rei persa, o rei Assuero, ele começa a procurar uma nova esposa, né? O rei, ele sempre tem uma esposa ao seu lado ajudando a governar, seja em qual nação for. E uma nova rainha, o rei quer uma nova rainha. Então, meus irmãos, ele está procurando uma nova rainha, alguém que o respeitasse, alguém que o amasse, né? Tanto como rei e como marido, diferente da antiga esposa dele. E é nesse cenário que surge Esther. Esther, ela se torna a nova rainha da Pérsia. Porém, eu quero chamar a sua atenção. É algo que a gente não presta muita atenção dentro do texto. Esther, ela não é persa. Esther, ela é alguém que viveu a deportação de Jerusalém. É uma daquelas pessoas do povo que foi escravizada, que saiu de Jerusalém e foi trazida à força para a Babilônia, e depois a Pérsia dominou a Babilônia. A Esther está ali. É uma mulher deportada, ela é uma serva, ela é uma escrava, vamos dizer assim, da Pérsia. Mas ela participa da seleção do rei. Diz o texto que Esther é linda, né? Uma mulher extremamente bonita. E ela participa, o rei, ele faz uma seleção, ele começa a procurar mulheres bonitas, inteligentes no reino. E aí Esther, ela entra nessa disputa, né? Ela passa por todo um preparo para ser apresentada ali diante do rei como uma candidata à sua esposa. E Esther, ela era uma judia criada, né, por um homem chamado Mordecai. Vem comigo, guarda a história. É só uma introdução para você lembrar da história de Esther. Então Esther, ela é criada por um homem, por um israelita, também escravo ali na Babilônia, agora na Pérsia, né? Tudo isso acontece na Babilônia, mas é o governo persa que está sobre eles. Esther, ela é criada então por Mordecai, um escravo persa que havia alcançado uma boa posição dentro do cativeiro, era um homem muito inteligente. E Esther, então, ela é escolhida e se torna rainha para se casar com o rei Assuero. E o rei, ele fica apaixonado por Esther. Você se lembra da história? Ela é muito bonita, ela é muito inteligente, ela tem algumas qualidades muito especiais, além da sua beleza. E aí, nesse cenário, você está comigo até aqui? Nesse cenário surge Amã. Amã, não é Naamã, não é aquele general, não é? É Amã, primeiro-ministro do reino. Um homem persa que acabou fazendo um plano para matar todos os judeus. Ele queria matar todos os israelitas. Amã era um cara tão ruim, gente, que ele chegou a construir no quintal da sua própria casa uma forca enorme. E o seu objetivo de vida era matar Mordecai, o pai de criação, né? O pai de criação de Esther, da rainha.
Ele tem uma grande inimizade com Mordecai. E por que isso, meus irmãos? Acontece que Mordecai era um homem muito fiel ao Senhor. E Amã, ele sendo um ministro, havia um decreto ali na Pérsia que quando um ministro do rei chegava em algum lugar, as pessoas precisavam se ajoelhar, diante dele, o reconhecendo como uma divindade, como uma santidade. Só que Mordecai não fez isso não, gente. Amã chegou na sua presença e ele não se ajoelhou, e aí ele foi questionado: por que você não se ajoelha na minha presença? Eu sou o ministro do rei. E aí ele responde: não é isso, eu não tenho nada contra o Senhor, só que eu sou fiel ao meu Deus, eu não me ajoelho diante de homens, eu só me ajoelho diante do Senhor, o meu Deus. O verdadeiro servo do Senhor não se ajoelha diante de ninguém, porque ele só presta adoração, submissão ao Senhor. E aí, meus irmãos, Amã ficou revoltado com essa postura de Mordecai e começou a o perseguir, começou a manipular o rei. E ele conseguiu convencer o rei que o rei fizesse um decreto, e nesse decreto, todos que adorassem o mesmo Deus de Mordecai deveriam ser mortos. Todos os judeus e todos que adorassem ao Deus de Mordecai. E aí, meus irmãos, Esther era judia. Só que ao que tudo indica, o rei não sabia que Esther era judia. Pelo menos ele ainda não havia identificado isso, que ela era judia. E aí? Como que fica essa situação? Esther deveria ser morta. O seu povo deveria ser totalmente morto. Mas o rei, ele era apaixonado por Esther. E o rei não podia voltar atrás no seu decreto. Havia uma lei na Pérsia que se o rei fizesse um decreto, ele não podia voltar atrás no seu decreto. E foi aí que Esther, com muita sabedoria e direção de Deus, ela orou, ela jejuou. Quando veio essa notícia, foi um susto muito grande para Esther e para todo o povo, E ela foi desafiada por Mordecai a ser usada por Deus e a livrar o povo, Quem tinha acesso ao rei? Só Esther. Entre os escravos ali na Pérsia, Esther tem acesso à presença do rei. E Mordecai vai ali e fala: olha, tenta convencer o rei a nos livrar disso, todos nós seremos mortos. E Esther, ela não faz nada, ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai buscar a direção de Deus. E aí Deus lhe deu uma estratégia. E ela começou então a promover jantares na presença do rei, jantares na presença do próprio Amã, ministro do rei. E aí ela revelou na presença do rei, ela revelou para o rei, e ela revelou na presença de Amã, quando Amã estava na presença do rei, Esther, ela revelou para o rei que Amã estava o manipulando. E ela revela que ela é judia. E meus irmãos, o rei, ele fica atordoado com aquela notícia, ele não quer perder sua esposa. E ele começa a perceber que ele está sendo manipulado por Amã. Ele começa a perceber que o Deus dos israelitas não é seu inimigo. Que Amã está colocando o rei contra Esther, contra Mordecai, contra todo o povo de Deus e contra o próprio Deus. Amã é um manipulador. E ao descobrir a verdade, meus irmãos, o rei ordenou que Amã, inimigo do povo de Deus, que queria e cavava a morte de todos os israelitas, ele fosse morto, lembra? Na própria forca que ele construiu no seu próprio quintal. Eu acho essa história fantástica, Anos à frente, muitos e muitos, 1000 anos à frente, o criador da guilhotina, ele foi morto na sua própria guilhotina. E aqui é uma repetição da história, Amã, ele constrói essa forca gigantesca para matar Mordecai. E Deus honra Mordecai pela sua fidelidade. Ele levanta Esther e Deus faz um milagre. E Amã é morto na sua própria armadilha. E aí o rei, ele deu um jeito, O rei, ele permitiu que o povo tivesse a sua liberdade para adorar ao Senhor e que o povo, ainda que escravo, pudesse contra-atacar os persas. Um escravo atacar o povo que o domina era um crime muito grave. E o rei, ele traz um decreto que se algum persa tentasse matar um israelita, os israelitas podiam se defender, e nenhum persa teve coragem de enfrentar os israelitas.
E dessa forma Deus usou Esther para que todo o povo fosse liberto e para estabelecer a adoração a Deus ali dentro da Pérsia, antes que ela fosse restabelecida também em Jerusalém. Esse é o resumo da história. Esther, ela foi uma grande mulher, ela conquistou o coração do rei da Pérsia, ela salvou o povo da morte, ela foi abençoada por Deus com muitas virtudes que a tornaram em um exemplo para você e para mim aqui nessa noite. Eu podia criar uma lista muito grande de virtudes de Esther, mas eu quero falar com você aqui nessa noite rapidinho sobre 3 virtudes que todos nós podemos cultivar, que Esther tinha e que nós também podemos cultivar com a ajuda de Cristo. Em primeiro lugar, a primeira grande virtude que eu vejo de Esther é a sua amabilidade. Ela era alguém muito amável. A gente vive dias difíceis onde as pessoas, e muitos cristãos, são rancorosos na forma de falar, são agressivas. Mas a palavra ela diz que Jesus era manso e suave, né? Ele ganhava as pessoas por ser extremamente manso. Mas Esther, ela era alguém muito amável. Ela não era apenas bonita, ela era amável. E todos que a conheciam ficavam com uma boa impressão, né? Esther 2,15 fala sobre isso. E na verdade, meus irmãos, quando Esther... Havia outras mulheres lindas na Pérsia. Quando Esther, ela ganha o coração do rei, ela não ganha o seu coração apenas pela sua beleza, mas ela ganha muito pelas suas características, a sua amabilidade. O rei fica encantado com a sua forma. Lembra? A sua outra esposa, a outra esposa do rei Artaxerxes, do rei Assuero, ela foi muito agressiva, ela humilhou o rei na presença das autoridades, o afrontou, o desafiou. Mas é o rei, gente. É a maior autoridade daquela época, o maior governante, não podia acontecer isso. Mas Esther era diferente, ela era extremamente amável com o seu rei. Eu quero dizer para você nessa noite que de nada vale ser bonito, né? Por dentro ou por fora, ou melhor, de nada vale ser bonito por fora se a gente não for bonito por dentro, né? Como a gente costuma dizer. Mas a beleza interior, ela passa pela amabilidade. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 a 4 fala sobre isso. A gente precisa aprender a ser amável. Eu pergunto para você nessa noite, você é alguém amável? Ou será que você é alguém muito agressivo? Será que você é muito explosivo? Quando você percebe, você já machucou as pessoas, você já magoou as pessoas com as suas palavras, com o seu modo de ser, com o seu modo de agir. A gente tem as nossas características, né? Tim LaHaye, ele fala sobre isso no seu livro Temperamentos Transformados. Mas a verdade é que nós podemos lutar contra o nosso temperamento. Você é colérico? Será que você é alguém sanguinário? Sanguíneo, né? Como diz Tim LaHaye. Sanguíneo ou colérico? Lute contra esses impulsos, busque a amabilidade. Isso é possível, mudarmos a nossa forma de tratar as pessoas, de agirmos. Esther é alguém que contagia as pessoas, é alguém que é usada por Deus porque ela tem essa característica. Ela é alguém extremamente amável. Eu me lembro de um tempo atrás ouvir de uma pessoa que não era cristã, que ela não gosta de um determinado pastor da televisão, você vai saber quem é, porque ele está sempre com raiva, sempre falando, gritando, sempre falando com ódio. E eu preciso concordar com essa pessoa, né? Porque Cristo, ele marca a geração por ser alguém amável. Precisamos nos tornar amáveis no trato, nas palavras, no comportamento. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam nos confundir com Cristo. Nós precisamos ser tão amáveis quanto Cristo era. Eu já contei para você aqui na igreja aquela velha história de um homem que está com seu amigo no aeroporto. É Natal, é véspera de Natal. Ambos estão indo passar o Natal com suas famílias. E o avião já está saindo no embarque. E aqueles homens, eles saem correndo até que um dos homens esbarram em uma criança cega.
e derruba as maçãs que ela estava vendendo ali dentro do aeroporto. E eles não têm muito tempo para ajudar a criança porque o avião está saindo. Se eles perderem aquele voo, eles não vão passar o Natal com suas famílias. E um daqueles homens continua correndo, o outro não, o outro para e começa a pegar as maçãs e a colocar as maçãs no cesto para a criança cega novamente. E muitas maçãs se estragam e aquele homem faz questão de pagar as maçãs. E o seu amigo chamando, ele diz, não, eu não vou. Apenas diga para minha família que eu a amo, mas eu não posso deixar essa criança nessa condição. Foi nós que derrubamos suas maçãs. E aí aquela criança, ela ouve tudo isso e ela fica tocada pelo modo amável como aquele homem está tratando, e ela pergunta para ele, ela é cega, inocente, e ela diz, o senhor é Jesus? E aquele homem, ele fica constrangido, né, por ser identificado como Jesus, e ele ri assim e faz um carinho na cabeça dela e diz, não sou Jesus, mas eu sou um dos seus amigos. A gente precisa ser identificado assim, meus irmãos, amáveis como Jesus. Esther era assim e ela nos ensina isso. Eu quero desafiar você nessa noite a deixar um pouco a agressividade de lado, os palavrões, os xingamentos, as iras, as explosões. A gente é sanguíneo, isso faz parte do ser humano, mas precisamos lutar contra essa natureza e sermos amáveis. Amém? Isso é um desafio espiritual. Segundo, Esther é amável e por isso ela foi usada por Deus, por isso ela foi uma extraordinária mulher da Bíblia, mas ela nos ensina, né? Mas ela foi também uma mulher sábia. E a sua sabedoria, meus irmãos, conhecimento a gente conquista. Conhecimento a gente estuda, a gente aprende, você lê e você alcança. Agora, sabedoria e conhecimento não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Existem analfabetos que são sábios e gente letrada que não tem sabedoria. Deu para entender? Sabedoria é divina. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria é dom. E Deus, ele deu sabedoria para Esther. Ela não sabia, o seu povo estava em risco, a sua vida estava em risco. Ela não sabia muito bem como agir. Ela faz o quê? Ela vai orar. Ela vai jejuar. E aí o Espírito Santo de Deus deu sabedoria e direção para ela, deu estratégia para ela agir daquela maneira. E na presença do rei, quando o rei estava diante de Amã, ela revela que Amã está o manipulando e o rei, ele fica revoltado. O rei não admite ser manipulado por ninguém. E aí foi Deus entrando em ação e Deus fez aquele milagre, livrando o povo, livrando a rainha dos seus inimigos. Foi a derrota de Amã. Mas só que Amã, ele não foi derrotado por Esther. Amã foi derrotado pelo Espírito Santo, pela sabedoria que ele trouxe à rainha Esther. Amém? A Bíblia, ela diz que você pode pedir sabedoria a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 15, fala sobre isso. Tiago 1,15 diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus. É a história de Salomão, né? Salomão, podendo pedir qualquer coisa para Deus, ele pede sabedoria. E isso nos ensina que a sabedoria é o maior tesouro que alguém pode encontrar. A sabedoria, meus irmãos, ela nos ajuda a agirmos da maneira certa, no momento certo. Às vezes nós passamos por situações que nós não sabemos como agir, e aí Deus, ele nos dá sabedoria e a gente consegue sair de muitas ciladas, não é verdade? E às vezes a gente fica pensando, como que eu consegui sair dessa situação? Foi Deus quem me guiou no escuro. Foi Deus quem me guiou no meio das dificuldades. Foi Deus quem me guiou quando eu não sabia o que eu tinha que fazer. Sabedoria é algo que vem de Deus. Esther, ela alcança sabedoria, mas essa sabedoria é algo que vem do Senhor. Ela busca sabedoria em Deus. Ela vai orar, ela vai jejuar. E isso ensina você, a mim e a mim, a buscarmos sabedoria em Deus também. Você está confuso? Você está andando no escuro? Você não sabe como proceder em alguma situação na sua vida? Vai pedir sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar. Vai pedir sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar direção. Ele vai te dar entendimento. As coisas que agora parecem confusas vão se tornar simples e claras, porque isso é algo sobrenatural. É algo que vem de Deus.
Esther nos ensina isso para mim e para você. Amém? Quem tem sabedoria, meus irmãos, evita muito sofrimento, não é verdade? Quem tem sabedoria evita muito sofrimento. Então Esther, ela é alguém que se destaca, né, como uma extraordinária mulher da Bíblia por ser amável e por ser alguém muito sábia. Por ser parecida com Jesus no seu modo de tratar as pessoas, ela não era agressiva como seu inimigo Amã. Isso toca muito o coração do rei Assuero. É muito difícil você não ganhar as pessoas quando você é amável, mas ela também é muito sábia. E quando somos sábios, somos muito usados por Deus. Em último lugar, Esther é também uma mulher de coragem. Esther é uma mulher de coragem. Esther precisou de muita coragem para salvar o seu povo. Hoje pela manhã eu falei sobre coragem lá na nossa escola bíblica dominical. E agora eu quero falar sobre coragem com você aqui novamente também. Esther, ela precisou de muita coragem para salvar o seu povo. Às vezes o diabo, as adversidades, o mal se levanta tentando depositar medo no nosso coração. Medo. Mas quando nós confiamos no Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor que vem de Deus, ele nos ensina a vencer, né? Nos ensina a avançarmos, nos ensina como proceder. A coragem, meus irmãos, ela é algo espiritual. A coragem é algo que vem de Deus. Eu falei pela manhã aqui um pouquinho sobre a história de Gideão, né? Como que a coragem é algo espiritual. O rei, ele tinha aprovado o plano de Amã sem saber que Esther era judia. O rei assinou o decreto da morte da sua própria esposa, porque aquela que ele amava, sem saber que ela era judia, sem saber que aquilo era uma arapuca. Mas, depois de jejuar 3 dias, Esther ganhou coragem para falar com o rei na frente de Amã. Na frente de Amã. Isso não foi fácil não, meus irmãos. Isso exigiu coragem de Esther. Coragem. Eu pergunto para você, será que você está precisando de coragem? O medo nos trava, não é? O medo nos impede de avançar. O medo nos segura no chão. O medo pesa. Às vezes a gente tem que correr, fugir e o medo não deixa nem fugir. Mas e a coragem? A coragem é aquela que nos leva a enfrentarmos os medos. A enfrentarmos os medos. A encararmos. A avançarmos. A não desistirmos. Talvez coragem seja aquilo que você está precisando nessa noite. Coragem para avançar diante de algumas situações na sua vida. Mas assim como Esther, lembre-se que Deus está com você. E a coragem de Esther não era em vão. Era porque Esther, ela reconhecia que Deus estava com ela. O inimigo era influente? Era influente. Mas não existe ninguém mais influente do que o nosso Deus. O inimigo Amã, ele podia influenciar o rei, manipular o rei. Mas Deus, ele influencia a história. Ele manipula a história. Ele influencia e dirige a minha e a sua história, amém? E isso nos dá coragem. Isso nos ensina a avançarmos com coragem, com garra, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Eu desafio você nessa noite a ter coragem, a avançar com coragem aquilo que tem que ser enfrentado, contra aquilo que tem que ser enfrentado. Concluindo, meus irmãos, Deus abençoou Esther por sua coragem. E aí o rei, ele foi favorável a Esther. Ele castigou Amã. Ele livrou os judeus da morte. Eu quero terminar dizendo para você que na vida você também, como Esther, pode enfrentar situações difíceis, onde é perigoso fazer até a coisa certa.
Esther, ela entra na presença do rei sem a permissão do rei. Isso podia custar a sua vida. Quando ela vai pedir ajuda, ela entra na presença do rei sem ser anunciada, né? Sem o cetro ser-lhe estendido. A outra esposa de Amã, a outra esposa de Artaxerxes, de Assuero, já havia desafiado a sua autoridade. Mas Esther, meus irmãos, ela age até quando é perigoso fazer a coisa certa. Se você tem coragem de fazer a coisa certa, eu digo para você nessa noite que Deus vai te ajudar. Deus ajuda aqueles que agem corretamente. Deus ajuda aqueles que andam debaixo da sua vontade. Da mesma forma, quando você tem medo, eu quero dizer para você que você pode se aproximar de Deus quando você tem medo. E Ele vai lhe dar coragem para aquilo que você precisa. Não acredita em mim, não? Você acha que eu estou falando isso da boca para fora? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus te dá coragem quando você precisa. Amém? Esther foi uma extraordinária mulher da Bíblia. Uma mulher que nos ensina a buscarmos as características de verdadeiros servos do Senhor. E eu pergunto para você, você tem essas qualidades de Esther? Esther nos ensina a buscarmos essas qualidades. Amabilidade, sabedoria e coragem. E quando nós buscamos essas coisas, Deus nos usa, Deus intervém na história, Deus intervém na nossa história e nós vivemos milagres tremendos como Esther viveu, como o povo de Israel viveu, como Mordecai viveu. Cada inimigo cai, um a um, diante de nós, pela providência e proteção do nosso Deus. Esther é uma mulher extraordinária da Bíblia e que nos ensina a termos vidas extraordinárias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração nessa noite. São coisas que nós precisamos ouvir, ó Pai. São coisas que nos colocam de pé quando as dificuldades apertam, mas nós sabemos que o Senhor do passado é o mesmo do presente, é o mesmo do futuro. O Senhor que cuidou de Esther no passado, cuida de nós, seus servos, no presente e certamente cuidará no futuro. E por isso seguimos confiantes. Pedimos apenas sabedoria, ó Pai, coragem. Pedimos a Deus sabedoria vinda do Espírito Santo do Senhor e muita amabilidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho certeza que Deus vai municiar você com essas qualidades, amabilidade, sabedoria e coragem. E assim como Esther, você também viverá o extraordinário do Senhor. Uma semana de muita bênção e de muita paz para você, em nome de Jesus, e aquele beijo no seu coração. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com teu sofrer, para ser abençoado. Não é preciso pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o
te dar vitória. Ele é o único que pode te dar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê